A paz do Senhor, povo de Deus, sou o pastor Marcos André, esse é o nosso canal Clube da Teologia, canal de estudos da Palavra de Deus. E vamos aqui a mais um vídeo para a nossa Escola Bíblica Dominical, o vídeo de apoio, a nossa pré-aula para a lição de número 12, a lição para ser ministrada em 18 de junho, tá bom? A lição de número 12 da revista da CPAD, a revista de adultos aí da CPAD, e essa lição está maravilhosa. Ela vai falar do exemplo de família aonde foi inserido o nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Essa lição vai falar de como foi a criação do nosso Senhor, e isso aqui é muito importante porque nos traz ensinamentos maravilhosos, né? Vamos então a essa lição. Texto áureo diz assim, ó: E crescia Jesus em sabedoria e estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas capítulo 2, verso 52. Esse é o nosso texto áureo. E a verdade prática, ela diz assim, ó: a vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. Amém? Então essa aí é a nossa lição. Eu peço que você já deixe o seu like aí para ajudar o nosso canal, tá bom? E eu vou deixar aqui um vídeo não muito longo, um vídeo bem sucinto, mas com bastante conteúdo. Você que é professor pode preparar a tua aula. Bom, meus irmãos, vamos aí então à nossa introdução, tá? A leitura bíblica em classe, ela é a de Lucas capítulo 2, aonde fecha com esse texto áureo, né? Bom, então vamos aí à nossa introdução. Bom, aqui no primeiro parágrafo já diz assim, ó: o Senhor Jesus nasceu numa família normal. Ele teve como pai José e como mãe Maria. Deus falou em sonhos com José a respeito da concepção virginal de Maria. E aqui a gente vai ver que Jesus ele vai ser inserido numa família normal, né? Uma família como outras famílias que existiam na época, tá? E isso aqui é importante salientar, que Jesus ele vai crescer, né? E vai vencer como homem de Deus, como o enviado de Deus à terra, tá? Mas o foco da lição é falar da família, da criação, né? Então você, professor, não pode perder esse foco, porque isso aqui é muito importante, tá? Vai falar da família de Jesus, como ele foi criado e que diferença isso fez e isso faz até hoje para as famílias cristãs. Bom, meus irmãos, eu vou deixar os links aí para você que quiser acompanhar essa aula lá no nosso blog, no Clube da Teologia, para você também que quiser adquirir o nosso subsídio lá no blog, e para você também que quiser adquirir o meu material, meus 2 livros publicados, tá? O primeiro livro é O Maior Milagre de Jesus, um livro aí abençoador para a sua família, evangelizador também. E o meu segundo trabalho é Livro das Obras com Texto, tá bom? Vai ficar o link aí na descrição para esses 2 livros, muito interessante. E também agora vai ficar também o link para você conhecer o meu outro blog, né? O Tempo de Paz, que é um blog de poesia, que é de onde eu tirei as poesias para esse primeiro trabalho e onde já tenho colocado outras poesias para o próximo trabalho. Vamos então aí continuando a nossa introdução. Aqui tem um segundo parágrafo, e nesse segundo parágrafo ele começa assim, ó: a criança concebida no ventre de Maria era de fato o Verbo, que se fez carne, habitou entre nós, conforme o texto de João capítulo 1. Bom, e também continua assim, ó: nesta lição estudaremos o desenvolvimento de Jesus dentro da família de José e Maria, seus pais. Nosso propósito é extrair lições da casa de nosso Senhor, tá? Muito interessante, né? A gente vai ver que aqui é o seguinte, a gente vai ver que o foco da lição, né, que é extrair essas lições, e a gente vai ver que nesse contexto a família ela fazia parte da missão do nosso Salvador, né? Ou seja, tudo que foi, Deus orientou a família de José, né? Orientou José e Maria para criar o seu Jesus, né? O que tinha que fazer, onde tinha que ir, né? E aí todo aquele aparato, toda aquela providência de Deus fazia parte da missão do Senhor Jesus de trazer a salvação ao mundo. Isso aqui nos ensina, já de cara já vai ensinar o seguinte: a nossa família, né, a família dos irmãos que estão acompanhando esse vídeo, ela faz parte da missão, nossa missão evangelizadora, tá?
Ou seja, quando eu prego o evangelho, quando eu falo de Jesus para alguém, a minha família também é um testemunho dessa mensagem. Muito interessante, né? A gente viu isso na vida de Jesus e isso na nossa vida também é essencial. Continuando então, meus irmãos, no primeiro tópico, né, o tema desse tópico é uma família normal, tá? Vamos ver aqui no primeiro subtópico, diz assim, ó, dados gerais da família. E aqui no primeiro parágrafo ele fala, ó, José e Maria eram descendentes da família real de Davi, da raiz de Jessé, né, conforme lá o texto de Isaías. Muito interessante, né? A gente entende pelo livro do profeta Samuel que ele passa o seguinte, deixa eu ler aqui para os irmãos saberem, ó. Porém, da tua casa e do teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Isso aqui, palavras do Senhor para Davi. Ou seja, da descendência de Davi viria um que reinaria para sempre. Claro que estava se referindo ao Senhor Jesus Cristo. E aí a gente vai entender por que Jesus ele vem da família de José. José ele era descendência direta de Davi, né? José e Maria descendentes direto de Davi, ou seja, era a família real. Claro que ele não estava no trono, né? Porque não era permitido rei além do que Roma indicasse, que na ocasião era Herodes que reinava, né? Mas Herodes reinava, mas não de fato, né? Quem reinava, quem tomava todas as decisões era o procurador romano, na época Pôncio Pilatos, né? Bom, no segundo parágrafo ele diz assim, ó, posteriormente José se relacionou sexualmente com Maria após o nascimento de Jesus. Podemos inferir isso a partir do relato do evangelista Mateus. Aqui a gente vai entender o seguinte, Mateus ele usa dois verbos, né? Ele fala que José ele recebeu, ó, o que diz, ó, despertando do sonho fez com que o anjo do Senhor, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. Recebeu significa o quê? Ele tomou ela por esposa, né? E depois fala assim, ó, e não a conheceu. Esse conheceu significa conhecer a intimidade, né? Ou seja, ele não teve nenhuma relação com ela. E aí é o seguinte, né, uma relação sexual, né? Não conheceu a intimidade de Maria até ela ter, né, até ela dar à luz o filho. E aqui, com essa afirmação que Mateus coloca, a gente entende que ele não conheceu até ela dar à luz, então ele conheceu depois, né? Alguns que apregou a mariolatria, né? Eles entendem que Maria teria ficado virgem, até não teria tido mais filhos, tá? Mas pelo texto de Mateus, que inclusive está na Bíblia dos mariólatras, né? Daqueles que defendem Maria como divindade, a gente vai entender aqui que por essa passagem teve sim relação depois, né? Ele não teve até Jesus nascer, mas teve depois, tá? Bom, vamos lá aqui no subtópico 2, e o tema desse subtópico é assim, ó, os filhos de José e Maria depois de Jesus, tá? Não se esqueça de deixar o like aí no nosso vídeo, tá bom? E acesse aí os links que vão estar na descrição desse vídeo para você conhecer o nosso trabalho, o nosso material. Bom, primeiro parágrafo, ele diz assim, ó, Jesus foi o filho primogênito de José e Maria. A Bíblia registra que os pais dele tiveram outros filhos mais adiante, Tiago, José, Judas, Simão, né? E pelo menos mais de uma irmã, né? Então aqui no relato de Lucas apresenta a família de Jesus, né? Até o nome dos irmãos do Senhor, e a gente vai ver o seguinte, como eles viveram numa família, Jesus viveu numa família normal, foram criados de forma normal, eles tiveram assim muita dificuldade de crer em Jesus como Salvador. Somente depois, né, que Jesus ele ressuscita, que aí ele vai mudar, né, que aí eles vão mudar o seu entendimento e eles vão estar ali com o Senhor, né, vão fazer parte até da obra de Jesus. Bom, a gente vai entender, que é bom saber o seguinte, né, esses
irmãos de Jesus que estão mencionados aqui, pelo menos 2 deles tiveram participação ativa na igreja. A gente conhece os nomes deles, que é Tiago, né? Tiago, Tiago, ele é o que escreveu a epístola que tem o nome dele, né? Epístola de Tiago, tá? E Judas é o que escreve a epístola de Judas, tá bom? Mas também Tiago, conforme afirma Flávio Joséfo em sua obra, Tiago ele teria sido o pastor, né, o dirigente da igreja de Jerusalém. Pedro teve que sair de Jerusalém, se ausentou, ele foi para Roma, provavelmente por causa da perseguição que ocorreu em Jerusalém por causa de Herodes, e Pedro ele sai de Jerusalém. A igreja de Jerusalém fica sob a direção de Tiago, né, o irmão ou meio-irmão do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Bom, vamos lá então. Continuando então aí no nosso estudo, o segundo tópico, ele fala, o tema é o modo de criação de Jesus. Esse é o segundo tópico. E aqui o primeiro subtópico é Jesus, o Filho Especial. Bom, vamos ver aqui, o primeiro parágrafo diz assim, ó. A despeito de Jesus ter sido especial, José e Maria nunca trataram os demais filhos com desprezo. Eles sabiam que havia algo especial na vida do primogênito, pois lhes fora revelado que ele seria o Salvador, né? Ou seja, Jesus cresceu como uma criança normal, né? Cresceu normalmente. José e Maria tiveram uma habilidade aqui para criar o Senhor. E aqui vamos entender o seguinte, eles criaram Jesus com um recurso chamado equilíbrio, tá? Isso nos ensina muito, né? Equilíbrio é o que precisa ter dentro das nossas casas. Você pode ter até, assim, por um filho, uma afinidade, né? Por um dos filhos, por ser mais obediente. Como a gente tratou nas lições passadas, falamos sobre isso. Um dos filhos pode ser mais obediente que o outro e tudo mais, e você acaba criando uma afinidade, né? Um é mais trabalhador que o outro. Tudo isso tem nas melhores famílias. Porém, você não pode ter um desequilíbrio na sua casa, tipo preferência por um dos filhos, mais amor por um dos filhos do que o outro, tá? Isso aqui tinha na casa de José, quer dizer, eles souberam administrar, eles tinham equilíbrio dentro da casa de José e Maria, tá bom? E a gente vai ver que o mesmo não ocorria, por exemplo, na casa de Isaac. Eles haviam preferência, Isaac preferia Esaú e Rebeca preferia Jacó, e o mesmo não acontecia na casa de Jacó, por exemplo, né? Jacó ele tinha preferência por José, tá? E isso deu muito problema para eles, né? Tanto para Isaac como para Jacó, ocorreram muitos problemas, né? Então a gente aprende aqui já uma lição muito importante para você ter uma família, né? Uns filhos abençoados na presença do Senhor, manter o equilíbrio dentro da casa, né? Bom, vamos então aí no próximo subtópico, o tema é a infância de Jesus. Aqui tem uns ensinamentos muito interessantes, né? Bom, o primeiro parágrafo diz assim, ó. Após nascer em Belém da Judéia, né, nosso Senhor foi colocado num coxo para ração aos animais, né? A Bíblia chama de manjedoura, né, no texto sagrado, tá? E o Senhor Jesus ele foi colocado ali. Por quê? Né? A história a gente já conhece, talvez seja interessante explicar para os alunos, você que é professor ou professora, explicar para os alunos a história, né? Eles foram para lá por causa do censo, tá? Naquela época o censo não era como é hoje, né? A contagem das famílias, a contagem das pessoas. Hoje em dia, como é que é? O governo manda alguém na sua porta para fazer a contagem da sua família, né? Naquela ocasião, não. As pessoas tinham que ir até a cidade natal e lá era feita a contagem. E aí, eles tiveram que ir até Belém, porque eles eram originários de lá, né? E a cidade de Belém estava lotada porque muitos belemitas estavam lá e não havia local, né, nas estalagens, né? Pensões, nada disso, não tinha lugar para ficar. Eles tiveram que ficar, né, numa estrebaria, aonde, junto com os animais, e ali numa manjedoura, que era o lugar onde os animais, né, consumiam a sua ração, eles colocaram o Senhor Jesus quando nasceu. Aqui está o maior contraste da história, né? O maior contraste da história bíblica é isso que aconteceu ali. O rei dos reis, né, nasce sem lugar para ficar,
e ainda é colocado numa manjedoura. Tá? Uma coisa tremenda, né? A gente vê como é que é o trabalhar de Deus aí. Continuando então, aqui vale mencionar o seguinte, né? A infância de Jesus, ela não há menções na infância do Senhor. Isso aqui é importante falar sobre isso. Não há menções na infância de Jesus, tá? Só tem um texto que é Jesus aos 12 anos, que é registrado por Lucas, tá? Só um texto que fala que o Senhor estava ali debatendo com os fariseus. Não há menções, né, da infância do Senhor, da sua adolescência, não há menções, por exemplo, da sua juventude, né? Somente esse texto. Por quê? Aí é interessante, o que eu vou falar aqui é uma explicação, né, mais teológica. O que acontece foi que os fatos que são usados para os evangelhos, esses são fatos que foram conhecidos a partir do início do ministério do Senhor Jesus Cristo. Ele inicia o ministério e aí vários fatos, desde de transformar a água em vinho, né, lá em Caná, a cura, né, a expulsão dos demônios do Gadareno, tá? E diversas curas que aconteceram ali. Todos esses fatos, eles são conhecidos dos apóstolos que vivenciaram isso, tá? Somente esse fato aqui, que eu estou mencionando, que foi Jesus com 12 anos, ter sido ali estar debatendo com os estudiosos, com os doutores da lei, somente esse fato não foi, só é mencionado por Judas, né? Somente esse fato é um fato que não era conhecido. Isso eu vou explicar já já porque a lição vai mencionar sobre isso, tá? Vamos lá, não vamos atravessar o carro na frente dos bois. No próximo subtópico, ele fala da adolescência de Jesus, e aqui vai vir a explicação. Vamos lá, o primeiro parágrafo diz assim, ó. No Evangelho de Lucas, o texto bíblico declara que Jesus havia crescido em estatura, sabedoria e graça diante de Deus, né? Na Bíblia, a informação que temos a respeito da adolescência de Jesus foi a sua experiência aos 12 anos. Então, essa é a única informação. E aqui vamos entender por que esse único fato é registrado. Quem registra ele é Lucas, e a gente sabe que Lucas ele fez uma pesquisa. E ele foi até a Galileia, ele vai conversar com pessoas, né, que conheceram Jesus, tanto na sua adolescência, infância, e obviamente ele falou com Maria, tá? E Maria, ela vai mencionar essas histórias. Somente Lucas faz esse registro, e aí a gente entende por que ele é o único fato da infância de Jesus, na adolescência, que está registrado. Tem um evangelho apócrifo chamado Evangelho de Tomé, que ele tem registros, né, ele fala que é registro da infância de Jesus, mostra Jesus um garoto peralta, né, que fazia muitas rebeldias ali, e aí, na verdade, o Evangelho de Tomé é um evangelho apócrifo, não tem como a gente atestar sua veracidade. E aí esse evangelho ele não é relacionado com os outros evangelhos. Quem já leu o Evangelho de Tomé vai ver que ele é um evangelho que carece muito ali de subsídio para a gente poder entender, né? Ele vai meio contra o que é registrado. E até a datação do Evangelho de Tomé é imprecisa, não tem como saber, né? Ele não entra ali no evangelho os evangelhos do primeiro século, tá? E por isso ele carece dessa aprovação. Bom, continuando então, vamos aqui no último parágrafo desse texto, desse subtópico que fala da adolescência de Jesus, no último parágrafo diz assim, ó, toda a celebração dura 7 dias e depois todos voltavam para suas cidades. Os pais de Nosso Senhor não imaginaram que Jesus ficaria para trás depois de 3 dias. Tá? Então aqui a gente vai ver, obviamente, né, tá falando dele debatendo com os doutores, e ele ficou ali, por quê? Eles retornaram, né, Maria e José, depois da festa da Páscoa, que é essa festa que durava 7 dias, conforme a lei que Deus deu a Moisés,
E então eles retornaram. Nessa que eles retornam, eles deixaram o Senhor Jesus para trás porque acharam que eles estavam com algum dos familiares ou com alguns amigos ali da família e por isso eles não se preocuparam. Mas depois eles perceberam que o Senhor Jesus não estava com eles. Então eles voltam para Jerusalém procurando o Senhor, ninguém tinha visto e aí encontraram ele no templo, né? Foram para o lugar original onde eles estavam antes na celebração da Páscoa, e ali estava o Senhor Jesus no templo com os doutores da lei. Bom, e aí a gente vai entender pela resposta que Jesus dá em Lucas 2:49, era como Jesus fala, né? E ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu Pai? Lucas 2:49, tá? Então a gente vai ver por aqui que Jesus ele tinha uma consciência da sua missão, né? A lição também, aqui vamos falar um pouco disso já já, mas Jesus ele tinha essa consciência da sua missão, né? E a gente vai entender também com isso que Maria e José eram pais piedosos, podem ser citados aqui como exemplos de pais, porque eles direcionaram o menino na presença do Senhor, né, que na ocasião eram os ritos da lei. Então eles foram a Jerusalém para a celebração da Páscoa, né, levaram o menino Jesus para circuncisão, tá, a apresentação aos sacerdotes, muito interessante. Então a gente vai ver que eles eram exemplos de pais. Isso aqui nos fala para a gente, nós hoje, para aprendermos, que precisamos ter os nossos filhos debaixo da presença do Senhor, né? Fazer com que a nossa casa seja uma parte do reino de Deus. A igreja não pode funcionar somente lá dentro do templo. A nossa casa também é a igreja de Jesus. Isso é importante a gente saber, né? Vamos lá para o próximo subtópico, que é o tema desse subtópico, é a juventude de Jesus, né? Jesus como jovem. Vamos ver isso daqui, ó. Dos 12, o primeiro parágrafo, dos 12 aos 30 anos de idade, a adolescência e juventude de Jesus são praticamente desconhecidas, né? As únicas informações que a história nos fornece são as que estão reveladas nos evangelhos, tá? Então a gente vai ver que Jesus ele não vai aparecer assim, ele vai desaparecer, vai entrar num anonimato, tá? Por que isso? Porque era necessário para que a obra de Deus, que aquela missão, né, tivesse sucesso. Jesus tinha que ter um período de anonimato, para aí só depois ele ser revelado, né, pelo nosso Senhor, ele ser revelado para cumprir a sua missão, iniciar o seu ministério terreno. Por isso a gente vai entender que houve essa necessidade do anonimato. Ele tinha que crescer como uma pessoa normal. Várias vezes a gente vai ver que várias vezes a gente vai ver que o Senhor Jesus, ele até repreendia os demônios, quando os demônios eles tentavam assim colocar a missão de Jesus em foco, né? Os demônios chamavam Jesus de o filho de Davi, né? O filho de Deus, e aí Jesus repreendia eles para que eles não falassem isso, porque não era a hora, né, dessa revelação, e não era o momento. E aí a gente vai entender porque foi necessário o Senhor Jesus ficar no anonimato todo aquele tempo, toda a sua juventude, tá? Cresce como uma criança normal e faz a obra de Deus normalmente. Amém? Aqui vale a pena destacar, né, a criação exemplar de Maria e José, né, com o Senhor Jesus, conduzindo eles na presença do Senhor, né? Isso é muito importante para a gente poder praticar dentro das nossas casas. Bom, vamos ver aqui no subtópico 3, e aqui tem algumas coisas interessantes para a gente passar. Vamos, no tópico 3, né, o tema é o tríplice desenvolvimento de Jesus. E o primeiro subtópico, ele fala assim, ó: Jesus crescia em sabedoria. Vamos ver como é que esse tópico vai tratar do crescimento, do desenvolvimento do Senhor, tá? Porque tem algumas coisas aqui que pode ser até um pouco polêmica, mas eu vou comentar com os irmãos. Primeiro, Jesus crescia em sabedoria, né? Conforme é mencionado no texto áureo. Bom, aqui vou ler o primeiro parágrafo, diz assim, ó: Jesus recebeu uma educação básica que qualquer menino judeu receberia. Ele aprendeu a ler, a escrever, viveu uma vida simples, né? Pois sua família era pobre. E aqui a gente vai ver que
mesmo uma família sendo pobre, né, dá para educar o filho, né? Naquela época deu para educar o Senhor Jesus, e hoje também daria, com os recursos tecnológicos que tem hoje. E a gente vai entender o seguinte, aqui está explicando algo importante, tá? Era uma responsabilidade da família a educação dos filhos. Muita gente hoje quer passar essa responsabilidade para a escola, para a igreja, mas a responsabilidade é da família. No caso aqui, de Maria e José. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 6, versículos do 6 ao 7, ó. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando e levantando-te. Isso aqui é uma ordem do Senhor dada ao povo judeu. E aqui, né, Maria e José souberam aplicar, praticar essa ordem de Deus, e nós precisamos também praticar nas nossas casas. A educação é responsabilidade dos pais, a educação é responsabilidade nossa para com os nossos filhos. A escola, ela vai escolarizar, tá? Ela vai dar o suporte do aprendizado, e nós vamos dar a educação. É na nossa casa que o filho aprende a ser honesto, aprende a ser um bom cidadão, aprende a ser esforçado, aprende a ser trabalhador. É isso que a gente tem que ensinar. Bom, no segundo parágrafo ele diz assim, ó: nosso Senhor crescia em sabedoria, ou seja, sua relação com o Pai, seus princípios de vida e disposição em resolver problemas eram dignos de uma pessoa sábia, né? Ou seja, a sabedoria é um atributo divino, né, que Deus compartilha com o ser humano, né? Mas aqui o evangelista está mencionando uma sabedoria humana, onde Jesus ele aprende, né, as coisas humanas. Sabemos que o Senhor Jesus era o Filho de Deus, né? Então ele ia aprender de um jeito ou de outro. Mas cabe aqui enaltecer os pais, né, a criação de José e Maria, né, cabe enaltecer isso daqui, porque esse exemplo é que nós temos que aplicar na nossa família hoje, amém? Vamos lá para o subtópico 2, o tema desse subtópico é Jesus crescia em estatura. Aqui tem algo interessante, eu vou ler o segundo parágrafo que fala assim, ó: Jesus viveu em Nazaré até os 30 anos, tinha estatura mediana de qualquer judeu, né? Seu corpo era normal e saudável. Não por acaso Jesus se desenvolveu no trabalho de carpintaria, né? Um adendo aqui para esse, quando fala seu corpo era normal e saudável. A gente tem que entender o seguinte, que havia no Senhor Jesus uma proteção extra. Você sabia disso? Jesus ele não se machuca, eu menciono isso no meu livro O Maior Milagre de Jesus, né? Jesus ele não se machucava, Jesus ele tinha uma proteção da parte de Deus. Por quê? Porque era especial? Não, por causa da obra que estava sobre a vida dele. Jesus ele veio para ser, oferecer a si próprio em sacrifício pela humanidade, tá? Ele iria ser sacrificado assim aos moldes do Cordeiro Pascual, que trata lá em Êxodo, tá? Não podia ter mácula, não podia ter mancha, não podia ter osso quebrado, tá bom? Por isso ele tinha que ser normal. A gente vai ver que isso é mencionado até por Satanás, lá em Mateus 4, quando ele vai na tentação contra Jesus. Olha o que ele fala, quando ele vai tentar Jesus, ó. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão pelas mãos. O inimigo está mencionando o Salmo 91, versículo 11. Né? Essa menção é porque havia essa proteção sobre a vida de Jesus. Nada poderia acontecer com o Senhor, né, que invalidasse o sacrifício, né, o sacrifício dele como Cordeiro Pascual pelas nossas vidas. Né? Muito interessante isso daqui. Por isso, fala que ele crescia em estatura, né, como uma pessoa normal. O subtópico 3, o tema desse subtópico é Jesus crescia em graça diante de Deus e dos homens. Aqui pode surgir alguma polêmica, mas eu vou explicar para os irmãos entenderem. Aqui o comentarista ele fala assim, ó: a graça para com Deus tinha a ver com a consciência de Jesus quanto à sua natureza e missão.
né? Ou seja, Jesus como verbo, como filho de Deus. Então, quando ele vai adquirindo consciência, quer dizer que ele adquiriu a graça, né? Bom, mas aqui convém a gente entender, né? Pode ser que isso não fique bem assim, porque muita gente criou alguns entendimentos errados sobre isso daqui. Bom, eu tenho uma proposta, né? Que quando Lucas escreve que ele crescia em graça diante de Deus, ele provavelmente ele estaria falando, né, a graça aqui como aprovação, né? Como algumas palavras falam, se alcancei graça diante dos seus olhos, né? Se alcancei graça diante de ti, quer dizer, se eu tenho agradado, né? Se eu tenho te agradado, se eu tenho sido aprovado diante de ti, né? Então, a graça, quando mencionado muitas vezes na Bíblia, ela faz alusão à aprovação, ou seja, estaria sendo aprovado diante de Deus. Porque quando Lucas fala sobre que ele crescia, quer dizer que ele era uma graça que aumentava gradativamente, né? Ele ia aumentando a graça, né? Ou seja, a aprovação do Senhor diante de Deus. Aqui é uma apresentação que eu estou colocando, algo que pode ser uma possibilidade desse entendimento do texto de Lucas. Recomendo aos professores que não depreciem a lição, tá? Se você concordar com o que eu estou falando, se você achar que realmente pode ser isso, então você pode passar como, né, uma possibilidade, tá bom? Mas nunca chegue ali e fale, não, a lição está errada, a revista está errada, não faça isso. Isso aí pode prejudicar, né, prejudicar a tua escola dominical por causa do material que você vai estar apresentando para os alunos como se fosse um material errado. E não é errado. Né, o comentarista colocou algo aqui que é interessante, não tem nada de errado no que ele falou, tá? Mas há uma possibilidade de interpretação desse texto. Bom, vamos aqui no subtópico. Nesse subtópico, o segundo parágrafo diz assim, ó: gentilmente ele respondeu a seus pais, por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Né? Então a gente vai ver aqui que Jesus, ele parecia ter já consciência da sua missão, né? Então não quer dizer que ele foi aumentando essa consciência, né? Ele foi crescendo em graça por conta disso, tá? Ele já tinha essa consciência aqui da sua missão, tá bom? Por isso que eu apresento que provavelmente estava se referindo então essa aproximação que o Senhor vai fazendo a cada dia, né? Agradando a Deus a cada dia. Jesus começou a buscar o Senhor, né? Jesus buscava ele, né? Até errado eu falar que ele começou a buscar, provavelmente ele já buscava a Deus, mas isso foi aumentando cada dia gradativamente, tá? E aí o Senhor Jesus, ele vai alcançando a aprovação, ele vai alcançando graça diante de Deus, tá? E também diante dos homens, mas isso aqui deixei no subsídio, não vou explicar aqui no vídeo para não alongar o vídeo, né? No subtópico 4, fala de as lições importantes, né? A questão da educação dos filhos. No primeiro parágrafo ele diz assim, ó: olhando para o desenvolvimento de Jesus em sua família, podemos aprender que a educação de filhos cristãos tem a ver com desenvolvimento emocional. Bom, aqui, meus irmãos, eu vou comentar rapidamente o seguinte: os filhos, eles, um tempo atrás, né, se preocupavam, os nossos antepassados no Evangelho, se preocupavam um pouco com essa questão da educação dos filhos. Então, eles cobravam muito, né, a questão religiosa dos filhos dentro da igreja, né, a observância, né, de todas as ordenanças bíblicas do Senhor Jesus, quanto à Santa Ceia e tudo mais, mas se preocupava muito pouco da questão da família. E aí, com o aumento, né, da teologia, diversos seminários teológicos, passou-se a entender, buscar muito mais essa questão familiar. E aí, né, graças a Deus, a gente hoje trata muito disso, né, a questão, a preocupação com a criação dos filhos, tá bom? Isso é importante, né? Essa questão espiritual tem que estar sendo levada em conta. Aqui no último parágrafo ele fala de um equilíbrio e bom senso, né, que deve ter. Quando o comentarista fala de equilíbrio, né, a gente tem que entender o seguinte, né? O que é o equilíbrio nessa questão da criação dos filhos? É você não criar seus filhos tendo aqueles de forma especial, de um mais especial que o outro, não pode fazer dessa forma, porque vai despertar ciúme, como aconteceu na família de José. Os pais de Jesus, Maria e José,
não criaram Jesus desse jeito, criaram ele como uma criança normal. Isso foi bom para a família, tá? E também não pode criar os filhos à vontade também demais, né? Fazendo o que quer também. Então é o equilíbrio. Isso é importantíssimo. A família tem que ter esse equilíbrio, tá? Bom, e aqui na conclusão, tá bom? A conclusão, o comentarista, ele trata, né, da família de Jesus como um exemplo, tá? Um exemplo de boa formação familiar. E aqui a gente tem que entender o seguinte: eu acho que o ponto máximo para essa conclusão é passar acerca da família do Senhor, que eles buscavam a Deus, eles seguiram a orientação. José e Maria sempre seguiram a orientação de Deus, quando tratou as ordenanças do anjo, quando falou com eles em sonhos, todas as vezes eles seguiram essa orientação. Então eles tiveram o cuidado também de criar Jesus segundo os ritos da lei, né? A circuncisão, a comemoração da festa da Páscoa. Então tudo isso foi importante. A gente tem que entender o seguinte: tudo, dar atenção aos filhos, né, tempo de qualidade, isso é muito importante. Mas o mais importante, o principal, é ter a presença de Deus dentro das nossas casas, e isso Maria e José tiveram cuidado de fazer. Seguir a orientação do Senhor, ter uma vida de oração dentro da nossa casa, buscar criar os nossos filhos segundo as ordenanças, né? A importância do batismo, a importância da Santa Ceia. Isso é ótimo, e é o ponto principal dessa conclusão, tá? Isso aí eu acho interessante mencionar isso como fechamento. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Obrigado por estar conosco aí, né? Não se esqueça de deixar o seu like e de conhecer o nosso trabalho, que está aí vai estar no link aí da descrição desse vídeo. Deus abençoe a sua aula e a sua casa.